Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar a sexta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5. O texto que servirá de base, o versículo é o versículo de número 8. Mas eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura alternada desde o versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 8. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Assim nos diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Querido Deus, nós nos assombramos diante da Tua palavra, quando nós percebemos, pelo Teu Espírito que revela no nosso coração, quem é o Senhor. Muitas vezes essa visão fica prejudicada pelo nosso pecado, mas há momentos na vida que o Senhor parece que abre o nosso entendimento de uma maneira mais profunda. Como o Senhor fez com Isaías. Ele diz: sai de mim, os meus olhos viram o Rei. O João, na ilha de Pátimos, quando tem a visão do Jesus glorificado, cai como morto. O Paulo, quando se converte, cai pelo chão, diante da glória do Senhor. Não há homem, mulher, que conseguem estar diante do Senhor pelas suas próprias condições. Até para cultuar o Senhor nessa noite, nós precisamos do Teu Espírito. Nós somos tão dependentes do Senhor. Abra os nossos olhos, nosso coração e o nosso entendimento na meditação e na compreensão da Tua palavra, que o Senhor exalte a Jesus no nosso meio, e que a Tua palavra, Senhor, corrija, confronte, transforme, produza os frutos, os desígnios para os quais o Senhor a designou. Oramos nessa noite agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos, se a gente fosse usar uma linguagem assim do interior, a palavra bem-aventurado ou macários, nós poderíamos dizer assim, os que de vida boa, uma vida tão boa, é o que Jesus está falando. Significa os abençoados, os felizes, os plenos. E tem a ver com o caráter do reino de Deus que está sendo refletido através das nossas ações, do nosso testemunho, da nossa vida, de tudo que nós fazemos, do exercício dos nossos dons. O Sermão do Monte, essa vida boa, abençoada, feliz, descrita por Jesus, é para quem já é cidadão do reino de Deus. Não tem a ver com aquilo que nós teremos, tem a ver com aquilo que nós já somos. É o caráter dos súditos do rei. Aqueles que, como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidadania já é celestial. Nós somos cidadãos celestiais. O Senhor escrevendo, entregando, inspirando essa mensagem para
os homens daquela época, para os seus discípulos e também para a igreja, tem uma palavra para aquele momento, tem uma palavra para todos os tempos. Essa é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, e tem instrução e bênção e direção para a nossa vida hoje. Depois de tantos séculos, ela continua sendo a boa palavra de Deus. Aqui o Senhor aponta para algo que nenhuma religião exterior consegue fabricar. Provavelmente, Jesus contrastando com o ensino e com a vida religiosa dos publicanos, dos fariseus, que estavam sempre preocupados com os ritos, com o externo, com a aparência. Mas Jesus agora está apontando para o coração, porque o que precisa ser transformado é tudo. E essa transformação ela é de dentro para fora, por isso que ele aponta para o centro da mensagem. Ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós lemos o Salmo 24 na liturgia, o Salmo 15 também fala mais ou menos a mesma coisa. No Salmo 24 a gente sabe que é Davi. Davi, ele está fazendo a seguinte pergunta, e eu imagino que todo cristão de verdade já fez essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta o mesmo Davi dá no Salmo 24, mas no versículo seguinte, no versículo 4, estará com Deus aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Então, a gente lembra possivelmente o contexto do Salmo 15, que é a mesma pergunta que Davi está fazendo, é o momento que o povo está caminhando naquela rumo à adoração, e está sendo carregada a arca da aliança, e a arca começa a tremer, e de repente ela cai, e Uzá, que está próximo, com boa intenção, segura para sustentar a arca, e é fulminado, morre imediatamente. E essa talvez seja a palavra de Davi: Senhor, quem vai prevalecer diante do Senhor? Quem vai habitar diante da tua presença? Quem verá o Senhor? Os puros de coração. Você já viu a Deus alguma vez? E a resposta está aqui. Por que será que você e eu não vimos a Deus ainda? Porque o nosso coração não é totalmente puro. Quando que nós vamos ver a Deus? Lá na glória. O que vai acontecer? Glorificação. Nós seremos redimidos total, definitiva e completamente. Essa é uma promessa que nós cremos. Então, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E agora, Jesus, no Sermão do Monte, no Novo Testamento, ele não ameniza esse padrão. Ele o confirma e, ao mesmo tempo, transforma em promessa. Ele continua dizendo, verão a Deus somente os limpos de coração. Jesus está sentado no monte, como o novo Moisés, inaugurando a ética do reino de Deus. E as bem-aventuranças não são as condições de entrada, ou algo que os cristãos terão, mas o que eles já são. Tem a ver com a identidade deles. E cada bem-aventurança desafia a religiosidade que estava em voga ali naquele momento, que era exterior. A gente pode falar do judaísmo, que tinha sua moralidade superficial, que se preocupava sempre com os ritos, que se preocupava sempre com aquilo que os homens estavam vendo. E agora Jesus está falando de uma realidade muito mais profunda do coração, onde só Deus vê. Não é aparência. E é aí onde nós temos as grandes batalhas da nossa existência. No coração. É impressionante porque cada dia que a gente prega, que a gente estuda a palavra, a gente vai aprendendo coisas e o pregador, quando ele está pregando em série, pregações positivas, ele também vai escolhendo o que falar e o que não falar. Porque imagina se a gente fosse falar tudo que a gente aprendeu no texto. A gente ia ficar aqui, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Por exemplo, você já percebeu que existe uma relação entre as bem-aventuranças? Elas estão colocadas de propósito, que uma é resposta da outra. Olha só,
A primeira, ela está conectada com a quinta. Quem recebe, quem reconhece a sua miséria, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem reconhece a sua miséria diante de Deus, trata o próximo com misericórdia. Raiz da mesma palavra. Quem chora pelos seus pecados, agora a relação, aquela foi a primeira com a quinta. Agora a relação da segunda bem-aventurança com a sexta, com a de hoje. Quem chora pelo pecado não quer apenas perdão externo, deseja uma purificação interna. Está chorando porque sabe o que está dentro dele. Ele não está chorando pelo que as pessoas estão vendo. Ele está chorando porque ele sabe quem verdadeiramente ele é. E que ele precisa de uma visitação da graça de Deus constante para limpar o seu coração. E depois, a relação da terceira, os mansos, que herdarão a terra, com os pacificadores. Quem foi quebrantado por Deus não vive impondo a si mesmo, mas busca a reconciliação. Quem reconcilia mais? Quem é mais manso? E depois, por último, a quarta bem-aventurança, ela se relaciona com a oitava. A quarta bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a oitava, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Elas estão ali, se relacionando uma com a outra. Mas hoje nós vamos dedicar tempo no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos falar hoje de uma maneira muito simples. O coração que agrada a Deus. Coração que agrada a Deus. Qual é o coração que agrada a Deus? Segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, o coração que agrada a Deus é o coração que já foi transformado, regenerado. Porque esse texto está falando, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está falando com quem é crente, com quem já foi transformado, com quem já foi regenerado, com quem já foi justificado, com quem já recebeu a obra da graça do Espírito Santo, transformando a sua vida. Aqueles que na linha do tempo já entrou no processo redentivo. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E os que foram regenerados, aqui é o fundamento do texto. E quando diz o texto, bem-aventurados os limpos de coração, a gente precisa entender o que significa coração na Bíblia. O coração na Bíblia não é o órgão que fica bombeando sangue, que não. Coração na Bíblia é a sede de todos os sentimentos. O que o homem é o que o seu coração é. Onde o homem coloca o seu tesouro, está o seu coração. É por isso que Jesus disse que nós temos que buscar o Pai de todo o coração. É por isso que o profeta Jeremias diz, o Senhor diz através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Significa integridade, ou seja, tudo, todas as faculdades, orientadas, dirigidas, rendidas diante de Deus. Coração não é apenas o centro das emoções, mas é a totalidade do ser. Jesus Cristo está dizendo que a pureza precisa permear todos os aspectos da nossa existência. Do coração vêm todos os nossos problemas. A Bíblia diz, o Salomão diz, que do coração procede todas as fontes, sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarde o coração. Mas é aí onde nós travamos as grandes batalhas. Porque a Bíblia diz, o profeta Jeremias, que esse coração ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Quem o conhecerá? O pior castigo que Deus pode nos dar é Ele tirar a mão de cima da nossa cabeça e deixar que nós vivamos alguns minutos segundo o curso do nosso próprio coração. E se isso acontecer, nós estamos perdidos. Deus não deixa nem os ímpios viverem assim. Dá graça comum para refrear a maldade, para não chegar até as últimas consequências, porque senão o mundo se transforma em um caos.
Nós adoramos não só o Deus Criador, nós adoramos o Deus Provedor. A providência de Deus coloca cada coisa no seu devido lugar e nos mantém. Então esse coração, ele foi transformado. O coração que agrada a Deus é o coração que foi regenerado, é o coração que se arrependeu, é o coração que creu, é o coração que foi escolhido antes da fundação do mundo, mas é o coração que se rendeu, é o coração que se humilhou, é o coração que reconheceu e abraçou o Salvador, é o coração que se colocou com tudo que tinha diante dele e disse: Senhor, tudo é teu, dirige e guia a minha vida. Os filósofos, os pensadores estavam todos equivocados nos seus raciocínios. John Locke, tábula rasa. Auguste Comte, sobre a educação. Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social, ele diz que o homem é essencialmente bom. Ou seja, os três estão dizendo que o homem é produto do meio. Não é isso. O homem já nasce com o seu coração contaminado. Ele herda no seu DNA a depravação total. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, sem pecado, mas estavam com o coração potencialmente. Ou seja, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? Capacidade de escolher contrária à sua própria natureza. Eles eram bons, perfeitos diante de Deus, mas eles tinham a capacidade de escolher contrário à sua própria natureza. Eles podiam escolher o que era mal. E eles escolheram. E depois que eles escolheram, o pecado entrou, nós herdamos, todos os seres humanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o homem já não tem mais livre-arbítrio. O homem já não consegue escolher contrário à sua própria natureza. Ele é ruim, ele é mau e ele não consegue fazer o que é bom. Ele só faz o que é bom se a graça de Deus estiver sobre a sua vida. Então o coração, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser redimido. E como que ele é redimido? Lá, Jeremias 17, 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E é exatamente por isso que a pureza de coração não pode nascer do esforço moral, da nossa performance, das nossas forças. Ele nasce de um ato soberano de Deus. Olha o que diz lá o Senhor em Ezequiel capítulo 26, versículo 36. Dar-vos-ei coração novo, renovarei um espírito certo dentro de vós, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei coração de carne. A resposta é a nova aliança. O Senhor prometeu que nos daria um coração novo, redimido, transformado, regenerado pelo Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu nas nossas vidas. Então o coração que agrada a Deus é um coração crente. É o coração que adora, é o coração rendido. Jonathan Edwards observou isso, dizendo que a graça divina produz um sentido novo no nosso coração. Uma nova percepção espiritual que reorienta os novos afetos. Deus tira aquelas coisas e coloca novos afetos. Aquelas coisas que vêm de Deus. Espirituais. O coração regenerado, ele não apenas obedece, mas ele começa a querer, a desejar o que antes ele abominava. E a minha pergunta para mim mesmo, essa semana, pensando nesse texto, foi a seguinte: será que eu amo o que Deus odeia? E será que eu estou, talvez não odiando, mas não gostando daquelas coisas que Deus ama? Será que o meu coração está em sintonia com o coração do meu Redentor? Será que eu estou desejando as coisas que Ele deseja? João Calvino escreveu: a pureza de coração é a integridade na consciência que não busca agradar aos homens, mas se volta simples e sinceramente para Deus.
Já Charles Spurgeon diz o seguinte, que o homem de coração puro é aquele que não faz diferença entre o que mostra ao mundo e o que mostra a Deus. Isso aqui é muito simples. O limpo de coração é aquele que é o que ele é, sozinho, quando ninguém está vendo, e quando ele está no templo aqui, todo mundo vendo, ele levantando a mão e adorando a Deus. O limpo de coração é a mesma pessoa. Porque quando nós estamos diante de Deus, o show acaba, as máscaras caem. Nós somos o que nós somos. Eu estava pensando, meditando, e pensando assim, e com muito cuidado no que eu vou falar. Mas eu ouvi a história de... E já aconteceu comigo também. Pastor vai visitar pastor velhinho que está com Alzheimer. Ou qualquer irmão com Alzheimer. E que esquece tudo. Já passou por isso? E um irmão que era crente, que era senso comum, educado, está com Alzheimer, mas começa a dizer coisas obscenas, coisas terríveis, deixa todo mundo constrangido. Ah, não, mas ele está doente, está com Alzheimer. Eu lembro de visitar um pastorzinho que estava com Alzheimer, e ele não me reconhecia, e ele pregava a Bíblia para mim. Ele me evangelizava. Irmãos, a doença, ela não faz a gente pecar. Ela só tira o filtro daquilo que está dentro do nosso coração. Vai cometer Alzheimer também? Que a boca fala do que está cheio o coração. Davi orou depois do pecado, dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É o próprio pedido, pressupõe que a criação desse coração é obra santa. É só Deus que pode fazer. O coração que agrada a Deus é o coração que foi transformado. Mas o coração que agrada a Deus é um coração em santificação. Limpo de coração. Os limpos de coração. O coração regenerado. A regeneração é apenas o início da caminhada cristã. É o começo. Mas a gente não fica parecido de Jesus de uma hora para outra, não. A santificação é uma obra que dura a vida inteira. E santificação, literalmente, é uma limpeza que o Senhor está fazendo dentro de nós. Ele está nos limpando, limpando mente, limpando coração, limpando os maus pensamentos, limpando tudo que era do mundo. Ele está nos transformando dia a dia. Então, o coração que agrada a Deus é um coração que está nesse processo. Não é um evento isolado. E, de repente, a gente já tem um coração puro. Não é assim. É uma luta. É um sacrifício. É joelho no chão. É oração, lágrimas, arrependimento. Jonathan Edwards, ele fala muito sobre a santidade. Ele diz que santidade não é a ausência de tentação, mas ele dá uma definição que eu achei muito interessante. Mas é a perseverança na direção correta. John Owen, ele diz o seguinte: mate o pecado ou ele te matará. O pecado vai te levar para mais longe do que você estaria disposto a ir. Vai te deixar lá mais tempo do que você estaria disposto a ficar. E vai fazer a pior das obras, separar você e eu de Deus. Santidade é guerra, batalha contra tudo aquilo que divide o coração. O Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores.
A Escritura, em todo o tempo, fala sobre isso. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor não admite coração dividido. Coração puro é um coração, inclusive, literalmente, a palavra aqui, coração puro, significa um coração que não se dobra. Pensa numa folha de papel. Você dobra ela, fica uma parte em cima da outra. Fica uma parte escondida de baixo. É isso que o texto quer dizer. Coração puro é o coração que está limpo. Não tem nada escondido. Tudo está revelado. Eu fiquei pensando no Salmo 86, no versículo 11. Eu acho que a gente tinha que imprimir esse salmo, esse versículo, colocar nos nossos carros, nas portas das nossas casas, nos nossos escritórios, no nosso ambiente de trabalho. E sempre que a gente pudesse, a gente deveria olhar para ele. Olha a oração do Salmo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ah, Senhor, faz isso no nosso meio. Dispõe o nosso coração para temer somente o teu nome. Isso deve ser nossa maior ambição. Temer o nome do Senhor sobre todas as coisas. É o princípio da sabedoria. Isso tem a ver com santificação. E eu fiquei pensando, às vezes aparece a palavra pureza na Bíblia, mas ela tem vários significados. Pelo menos nós podemos resumir em 5. Pureza primitiva. Este é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial para Deus quanto a luz é para o sol. Pureza primitiva. Pureza criada. Esta é a criação de um ser puro, antes da queda. Adão, Eva, os anjos que não caíram. Essa é a pureza criada. Pureza final é a categoria de glorificação, é a escatológica, aquela que nós vamos receber quando Jesus vier na sua segunda vinda e nós vamos ser redimidos e vamos ser puros finalmente. Tem a pureza posicional. Essa é a pureza que temos agora, atribuída por causa da justificação. Através da justiça de Cristo, nós somos puros, nós estamos em paz com Deus. Mas isso não é nosso, é por causa dele, é por imputação. Nós recebemos os benefícios da obra de Cristo. Por isso é uma pureza posicional, pureza prática. Aqueles que buscam santidade. O Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa é a palavra do Senhor para nós. O coração que agrada a Deus é o coração que está lutando contra a santificação. Um rio que nasce limpo, corre bem, enquanto flui. Quando ele começa a parar, começa a acumular sujeira, as coisas que estão ao redor. O coração que está em santificação é o coração que permanece em movimento, em comunhão. Palavra de Deus, oração, as disciplinas espirituais. Quando ele começa a parar de buscar essas coisas, o coração começa a se encher de tudo aquilo que não é de Deus. Examine o que tem alimentado seu coração diariamente. Pensa nisso. Mas o coração que agrada a Deus é o coração que já foi transformado. O coração que agrada a Deus é o coração que está em santificação. Por fim, o coração que agrada a Deus é o coração que o verá. Bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Só verá a Deus de maneira plena, definitiva, desfrutando da comunhão plena com Ele, o coração que foi regenerado, que foi santificado e que será glorificado. Esse é o coração que agrada a Deus. A promessa final aqui é surpreendente. Verão a Deus. João, ele mesmo diz: a Deus nenhum homem jamais viu. Como conciliar isso? Então, quando a gente pensa nessa promessa, essa bem-aventurança tem essa promessa, verão a Deus, vamos pensar nessa promessa de maneira tridimensional. Primeiro, uma visão do presente. Nós veremos a Deus de alguma maneira, não plena, através do conhecimento que nós recebemos.
Conhecimento por causa do testemunho interno do Espírito Santo que habita em mim, que abre o meu entendimento e faz eu compreender as Escrituras. Eu começo a conhecer a Deus através da obra da criação e através da revelação especial, porque Deus abriu o meu entendimento. Então é uma forma de conhecer a Deus no presente. Diz o Salmo 73, versículo 1, Salmo de Asaf: Deus é verdadeiramente bom para Israel, para os que são puros de coração. A gente começa já a entender, não de maneira plena, mas a gente já começa a ver a Deus aqui, deste lado da eternidade, quando Deus começa a abrir o nosso entendimento. Segundo, a gente começa a ver mais a Deus à medida que nós vamos crescendo na santificação. Você já teve dúvida da sua salvação alguma vez? Seja verdadeiro. Já teve? Estou achando que eu não sou crente, não, viu? Já passou isso no seu coração? Levanta a mão. Seja honesto. Os teólogos de Westminster, eles dizem que à medida que nós vamos crescendo na fé, e vamos amadurecendo, essa certeza vai aumentando cada vez mais. É normal na vida do cristão. Mas quando a gente vai crescendo em santidade, nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos confiando mais em Deus, nós vamos esperando mais em Deus. Eu me lembro aqui das palavras do Dr. David Martin Lloyd Jones. Ele estava doente, ele estava morrendo, e o povo estava orando para ele não morrer, e ele percebeu isso, ele gritou: vocês parem de orar, não me detenham, porque eu estou entrando na glória. Aquela irmãzinha que os filhos estavam tristes, porque eles estavam conseguindo juntar o dinheiro para comprar casinha para a mamãe, mas não conseguiram. Aí estavam chorando lá no leito da morte: mamãe, a gente tentou, não conseguiu. Meus filhos, deixam de ser besta. Estou indo para o céu. Eu estou indo para a glória. Eu vou habitar com o meu Senhor. Você acha que eu quero a casa deste mundo? Você está pensando nas coisas lá do alto? Está sonhando com o céu? Os seus anelos, os seus sonhos revelam o seu caráter. Que tipo de cristão você e eu somos com aquilo que nós mais desejamos? O povo de Deus é um povo que anela, deseja ver a Deus desesperadamente. Os pés estão na terra, mas o coração no céu. O tempo inteiro. Então, meus queridos, terceiro, por fim, como que nós veremos a Deus? Como que essa promessa se dá? Uma visão plena, direta, na glorificação, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, agora vemos como espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Irmãos, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. R.C. Sproul comentou que ver a Deus é a consumação da salvação, o fim para o qual fomos criados e redimidos. Dr. David Martin Lloyd Jones, ele diz que para ele, Mateus capítulo 5, versículo 8, é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Porque olha essa promessa, que nós veremos a Deus. Herman Bavinck e Lloyd Jones nos ensinaram que a Vision Dei, a visão de Deus, é a bem-aventurança suprema da criatura, o ponto em que a imagem de Deus no homem atinge a sua plena glorificação. Irmãos, nós não podemos ver a Deus hoje, mas nós podemos desejar muito isso. Moisés pediu isso para Deus. Senhor, eu estou cansado. Eu preciso ser renovado. Rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero te ver. Era o desejo do coração de Moisés. Era um pedido que ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Mas o Senhor disse: mortal nenhum verá a minha face e viverá. Mas eu vou deixar você ter um vislumbre pequenininho da minha glória. Só um pouquinho. Bela. A pureza de coração, portanto, não é só um requisito, é a preparação necessária para aquilo que a criatura, nós,
não poderíamos suportar de outra forma. É a santificação que Deus está fazendo na nossa vida. É que nos está preparando para um dia habitar plenamente com Ele e poder desfrutar da sua glória eterna. Quem vai encontrar o Rei precisa se preparar para isso. E a santificação é o instrumento que Deus dá para que a gente seja transformados de glória em glória. Essa bem-aventurança é ao mesmo tempo um diagnóstico, uma promessa e um convite. É um diagnóstico, porque expõe que o nosso problema maior é interior. O coração do problema é sempre um problema do coração. É aqui dentro. É um diagnóstico por causa disso. É uma promessa porque garante que os puros de coração verão a Deus. Mas é um convite, porque chama cada ouvinte a deixar de gerir uma religião de aparências e a buscar o Rei, o Senhor, que pode nos dar um coração novo e transformado. Lembra de Davi? Quando ele foi ungido rei? A aparência dele era desconsiderada, ele era pequenininho, mas era o coração mais parecido com o coração de Deus. Que Deus nos conceda a graça de não apenas ouvir estas palavras, mas que estas palavras desçam do ouvido até onde ele sempre mirou, o coração. Eu termino com as palavras de Davi. Olha só. Feche os seus olhos. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, enquanto eles se preparam. Escuta a palavra de Deus. Essa é a oração de Davi. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Não ando em busca de grandes coisas, ou de coisas maravilhosas demais para mim. Ah, Senhor, mas que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti.